Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo. Estamos aqui para falar, como sempre, de vestibular. E se você recebeu meu convite, você sabe qual é o tema: música e vestibular. Ou seja, como que os vestibulares exploraram as canções, obviamente as letras das canções, dessa rica produção que é a música brasileira. E esse ano eles exageraram, né? Porque no Enem caíram 4 questões. E, então, hoje nós vamos falar, né, dessas canções, até porque é um tema, né, que todo mundo gosta. A gente pode talvez gostar de ritmos diferentes, um gosta de samba, outro de rock, música clássica, MPB, mas com certeza música todos nós gostamos, né? Até a Bárbara aí, obrigado aí por prestigiar a Bárbara, e Bárbara da Islâmica, né? Faz um tempinho aí, era uma turma boa aquela lá, né? Então, pessoal, hoje, como eu disse, eu não gosto de falar muito, daqui a pouco já vamos para as canções, porque também nós temos uma limitação de tempo, né? As mídias acabam disponibilizando um tempo aí, depois acaba caindo. Então, nós vamos já direto aí para as análises. E quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, né? E também estou no Instagram, no Facebook. Inclusive, quem está no Instagram, eu vou colocar a letra das canções e dá para acompanhar também. Mas se você quiser ver as letras das canções, ver as alternativas, você pode ver em alguma outra mídia, né? Como eu disse, no caso, né, no caso aí do YouTube, do Instagram, do Facebook, né? Ah, verdade, né? Bárbara, era uma turma bem legal. Sabia a hora de brincar, a hora séria, realmente deixa saudade aí. Mas então, pessoal, como eu estava dizendo, eu já dei aula há muitos anos e até brinco, né, que não precisa dizer isso. Os alunos falam, não, professor, não precisa dizer que você dá aula há bastante tempo, está evidente aí. Mas, enfim, não, brincadeira à parte, quando eu dava aula no cursinho, comecei a mexer com essas duas maravilhas, não é? A música e a história. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um aparelho. Se você for jovem, talvez você não saiba nem do que eu estou falando, mas como é jovem inteligente, vai saber. Que era um aparelho chamado 3 em 1. Então, tocava o vinil, tocava, era uma fita, né, que tocava, fita cassete, aquela caneta Bic que a gente, quando ia antecipar, né, ou atrasar, a gente colocava ali, a gente brincava, né, que a Bic tinha aquele formato justamente para mexer na fita, enfim, e o rádio, né, então era um 3 em 1. Então levava, para vocês terem uma ideia, vinil, né, hoje é aí uma raridade, muita gente gosta, né, colecionador. Eu tenho também um bocado aqui, eu tenho aqui uma boa coleção de vinis. Mas, então, como estava dizendo, o pessoal levava isso, né, isso lá nos anos 90, quando eu comecei a dar aula. Então, já levava música, analisávamos as letras e, cada vez mais, como eu estava dizendo, foi ganhando espaço. Para vocês terem uma ideia, já falei aqui outras vezes, mas sempre tem gente nova chegando, a Unicamp, ela colocou audição obrigatória, o disco dos Racionais MCs. Então, a música, como eu disse, ganha um espaço cada vez maior, por isso é bom que a gente fique atento. Quem gosta de música, quem gosta de história e, né, os vestibulandos especialmente. Legal? Olha, gente, vamos então já direto aqui. Quem está como eu disse, no Face e no YouTube, eu estou mostrando algumas imagens. Você no Instagram também, como disse, pode também acompanhar sem problemas. Eu acho que não vai perder nada, né? Mas visualizando fica melhor. Então, não sei se você conhece, ou você já fez, né? Como disse, sempre chegando gente nova. Tem gente que já passou pela universidade, já está na universidade. Amigos professores, às vezes, entram aqui. Então, vamos lá. O Enem, ele tem 4 versões. Inclusive, vem cores diferenciadas, né? Branca, azul, amarela e a vermelha, né? É rosa e tal, mas enfim. E
eles vão alternando, né, as questões para evitar cola, aquela história toda, mas enfim. Por que eu estou falando isso, gente? Porque em 2020 eles fizeram uma homenagem para o Emicida, né? Então, e na capa de cada caderno tinha uma frase do Emicida. Então, por exemplo, tem o primeiro, né, e o segundo dia. No primeiro dia tinha a frase princípio, na outra, né, aí de acordo com as cores, como eu já falei, né? Quem tem um amigo tem tudo. No outro, pequenas alegrias da vida adulta. A outra, trevo, figurinha e suor na camisa. E no segundo dia caiu, levanta e anda, amar elo, pequenas alegrias da vida adulta, repetiu, e quem tem um amigo tem tudo também repetido. Então, veja, uma homenagem, né, muito válida, não é? Muito justa, porque realmente o Emicida tem feito coisas aí fantásticas. E isso, como disse, na capa, não tinha questionamento nem nada, foi uma homenagem que o Enem fez, tá? Agora, na prova da FUVEST, aqui eu vou trazer um pouquinho de Enem e alguma coisinha da FUVEST, porque para você ver, né, a gente aproveitar também, não ficar só numa prova, eu tento diversificar as provas aqui, quando eu faço as lives, Unicamp, Unesp, para você ir, né, se familiarizando. E tem algumas que são específicas do vestibular, e aí geralmente quando está mais próximo, né, então quando está mais próximo, aí eu posso fazer, porque são datas diferentes, né, geralmente eles fazem para não ficar na mesma semana, então a gente pode fazer isso. E a música que eu vou comentar, pessoal, é do Renato Russo. Renato Russo, eu acho que muita gente conhece, principalmente os jovens, né? E todos nós, né, que amamos a música, como eu já disse. Uma coincidência, o Renato Russo, ele teria, né, se vivo fosse, mais ou menos a minha idade. E ele é de 60, eu sou de 61, né? Então, nós vivemos as mesmas realidades. Ele, como músico, teve a percepção, né? Nós passamos pela momentos importantes da história, como, por exemplo, a viradinha ali de 78 para 79, que teve anistia, né? Depois teve, em 84, a campanha das diretas já, e ele, como músico, expôs. Eu participei, inclusive, né, de alguns desses movimentos. Eu era menor de idade, eu lembro assim que até hoje, né, eu estava no centro da cidade, a pessoa me parou e falou: olha, você quer assinar anistia para libertar, né, os presos políticos e os que estavam fora poder voltar? E eu falei: mas eu sou menor. Mas ele falou: não, tudo bem que não tem problema. Eu assinei essa lista da anistia. Depois, um pouco mais para frente, nós participamos das diretas já. O primeiro comício foi lá na Praça da Sé, né? Na frente ali da igreja, e também depois no Anhangabaú, que, segundo dados, aí reuniu mais de 1 milhão de pessoas, foi o maior movimento da história. Então, não só sou professor de história, como também participei de alguns momentos decisivos dela. Mas, pessoal, vamos lá, o Renato Russo. A FUVEST, em 2020, eu sempre trago, pessoal, os 3 últimos anos, mais ou menos. Eu sempre recomendo você, cada um está numa cidade diferente, às vezes nem vai fazer esses que eu citei, vai fazer, por exemplo, Federal de Pernambuco, Federal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Então, você vai ter que ficar atento, né? Dá uma olhada na sua prova. Eu recomendo aí pelo menos as 3 últimas para você ver o perfil dela. Então, como eu estava dizendo, agora, professor, você vai falar da FUVEST, eu estou no Rio, serve para mim? Lógico que sim. São temas e eu tento selecionar justamente questões e não fico fixado nela também. Eu sempre tento fazer um universo mais amplo para você, né? Eu brinco sempre aqui. Não vamos fazer Ctrl+V, Ctrl+C e colocar de novo. Então, nós temos que analisar o tema e não a questão em si. Agora, como a gente está aqui, eu sempre resolvo, não é? Porque é importante para a gente fazer também esse exercício de raciocínio, pensar junto e assim por diante. Mas vamos lá, então. Então, em 2020, para ingressar em 21, a FUVEST colocou o seguinte texto: depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas do seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser? Vamos fazer nosso dever de casa e aí então vocês vão ver.
Suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. É do Dado Villa-Lobos, Renato Russo, o nome da música é Geração Coca-Cola. Ela foi composta, eles falam no texto, 1984. Pessoal, essa data, um aluno que estudou razoavelmente ali, sabia, por incrível que pareça, houve até um complicador, eu já vou explicar por quê. Vamos pensar, gente, nas questões, vamos focar sempre nas questões que vale a pena discutir. Aquelas abobrinhas, aquela que a gente descarta, eu brinco sempre, escandalosamente errada, nem vamos perder muito tempo com ela, certo? Vamos começar pela A. Diz que a canção remete ao período da campanha das diretas já. É verdade, não é? 1984, final da ditadura, e apresentam esperança em relação à implantação de um regime democrático. Aí, não sei se você concorda comigo, é que a gente vai ter que pensar se a música, se a letra sugere isso, né? Essa esperança, repetindo, em relação à implantação do regime democrático. B de bola. Revelam a indignação da rebeldia da juventude com os rumos da chamada Nova República. Pessoal, Nova República começou em 85, quando terminou o regime militar. A data 84 ajudava e o contexto. E falava, né, especialmente contra o colégio eleitoral e o bipartidarismo. Aí o aluno que pode pensar comigo, falar, mas professor, precisava da data? Né? Não precisa, porque, olha, há uma série de contradições aí. Se é Nova República, então não é mais colégio eleitoral. Embora o Sarney tenha sido eleito ainda, né, o Tancredo, e o Sarney era o vice, que acabou assumindo com a morte do Tancredo, mas, então, há um certo anacronismo aí, não é? Porque a Nova República vai inaugurar o período democrático. Tudo bem que a eleição foi só em 90, né? Mas bipartidarismo também está furado, porque na virada de 78 para 79, junto com a anistia que eu comentei, também houve o fim do bipartidarismo, e surgiram vários partidos, inclusive com a obrigatoriedade da inclusão do P na frente. Por isso que a maioria dos partidos até hoje tem P, né? PMDB, PT, PDT e assim por diante. Tanto é que tinha o MDB, aí com a lei teve, né, que colocar o P na frente. Então, gente, existe aí né, se é Nova República, não pode ser bipartidarismo, já era, no mínimo, pluripartidarismo, então, furada, né? C. Propõe um repúdio por parte da juventude brasileira em relação às questões políticas e comportamentais durante a transição democrática. Olha, transição democrática também está dentro do período coerente, né? 84, acabou em 85, está falando aí que foi durante a transição, ela é aceitável. Então, ó, estamos com a A, né, mais aceitável, e a C agora. A B já está fora do páreo. Derivado, oferece uma visão positiva acerca do período militar. Bom, essa é escandalosamente errada, certo? Oferecer uma visão positiva, nada a ver. E aí, continuando só com o desencargo de consciência, demonstra um ceticismo em relação à transição. E reforçam a capacidade de mobilização e reivindicação, né, da juventude pela liberdade de expressão e criação de novas universidades públicas. Pessoal, falou em criação de universidades públicas, escandalosamente errado. Então, como nós estamos falando, A e C era mais ou menos pertinente. A C é melhor, já vou adiantar para vocês, porque a C, ela não é tão específica, porque, olha, a falava, remetem ao período da campanha das diretas. Então, ele não, embora o ano até fosse coerente, com 84, com a campanha das diretas já, mas a música não fala nisso especificamente. E a C, quando ele fala assim, olha, propõe um repúdio por parte da juventude em relação às questões políticas e comportamentais durante a transição, indiretamente, implicitamente, está englobando as diretas já, certo? Então, ela está melhor, tudo bem? Ó, vou voltar só para o desencargo de consciência.
Depois de 20 anos na escola. Por quê? 20 anos, 64, 84, a data da música. E aí fala, não é difícil, né, aprender todas as manhas do seu jogo sujo, não é assim que tem que ser, vamos fazer nosso dever de casa, aí então vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis, somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Então ele não está, né, como dizia ali, né, no item P, a esperança em relação à implantação de um regime democrático. Então, a C está mais coerente, está melhor. Tranquilos? Bom, vamos passar para a próxima, então? Olha, aqui vai ter uma música do Chico Buarque e do João Bosco. João Bosco ficou muito famoso pela música O Bêbado e a Equilibrista, né? O Bêbado e a Equilibrista, e o Chico, só um parênteses aí bem rápido, o pai dele é o Sérgio Buarque. Então, o Sérgio Buarque, historiador, é considerado um dos clássicos da historiografia do Brasil, é lido em todas as universidades, é uma leitura obrigatória de quem está fazendo humanas, história, ciências sociais, geografia, assim por diante. E até uma curiosidade, porque hoje eu estava no carro e ouvi falar sobre o assassinato, né, daquele menino lá no congolês, né, lá no Rio de Janeiro, e os jornalistas, as pessoas ali envolvidas falavam, não, nós não somos aquele povo cordial que o Sérgio Buarque falava. O Sérgio nunca falou, aliás, falou em cordial, né, em povo cordial, mas não no sentido de cordialidade, de gentileza, mas no sentido mais amplo, de acordo com o coração, ou seja, com a emoção. E aí pode ser para o bem e para o mal, certo? Quando alguém te fecha no trânsito, você manda, né, para aquele lugar. Então, agiu conforme o coração, a emoção, não necessariamente uma coisa positiva. E aí ficar, né, se muita gente fala isso. Lei, né, o Sérgio Buarque como se fosse o cordial no sentido da gentileza. Mas vamos lá. Então, qual foi a canção que eles escolheram? Vou ler para vocês. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus Nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Inclusive, Sinhá é o nome da música. Pessoal, Sinhá já é uma referência aos escravos, não é? Estava lá na roça, não sou de olhar ninguém, não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me pôr no tronco? Olha, gente, uma referência ao castigo físico, não é isso? Para que me alejar? Eu juro, vós me ser, que nunca vi Sinhá. Para que talhar meu corpo? Eu não olhei Sinhá. Que vós me ser, porque vós me ser, meus olhos vai furar. Então, veja, eu choro em Urubá, mas oro por Jesus, para que vosso ser me tira a luz? Outro castigo físico, induz aí, né, que vai ser cegado, né, que eles vão cegar o escravo. Então, vem as alternativas. No fragmento da canção, o vocabulário empregado, né, vossum ser, sim, a situação retratada são relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país. E eles querem saber, na medida em que remete à violência física e simbólica contra os povos escravizados, olha, parece que já na alternativa A de amor já encontramos a correta. Você que está fazendo vestibular, você vai anotar essa e já vai para outra? Não, você vai ler todas. Pode ser que lembra da questão, por isso que eu fiz essa seleção. Tinha duas possibilidades, você ficou entre duas, avaliou melhor, deu de novo o enunciado, aí você tira a dúvida. Pode ser que tenha outra aí. Então, vamos lá. Valorizava a influência da cultura africana sobre a música nacional? Não, o texto não falou nada. É uma música, mas o texto não fala de, né, como diz aí, influência da cultura sobre a música, nada a ver. C. Relativizava o sincretismo constitutivo das práticas religiosas brasileiras. Em nenhum momento houve o sincretismo, que seria a mistura da religião católica com a religiosidade trazida dos escravos. Também não é o caso.
C, né, agora, narram os infortúnios das relações amorosas entre membros de classes sociais diferentes. Não, não é uma relação amorosa. Está sugerindo aí que, eventualmente, o escravo passou e viu a Sinhá lá se banhando, mas isso não tem relação amorosa nessa história. E problematizam as diferentes visões de mundo da sociedade no mundo colonial. Não, também não é o caso. Então, realmente era A. Aí sim você passa para a próxima, porque não houve nenhuma questão ali que suscitasse alguma dúvida, alguma. Agora, antes da gente avançar, vocês estão vendo? Essa questão, ela é história, obviamente, mas ela foi praticamente uma interpretação de texto. Diferente um pouquinho da anterior, que você precisava de algumas referências da história, aqui nem tanto, né? Ela foi mais interpretativa, certo? Bom, a próxima questão foi uma canção do Gonzaguinha, e quem está acompanhando no YouTube e no Facebook, eu coloquei uma foto da capa da revista Veja. A capa da revista Veja é como se fosse, pessoal, na época que saiu, equivalente, por exemplo, a uma pessoa sair na Globo, tá? Porque, pensa, na época não tinha internet, não tinha essa, né, multiplicidade de mídias, então a presença do Gonzaguinha mostrava a importância e a manchete explode Gonzaguinha. Fizeram uma referência aí à música dele, Explode Coração. Foi a música que fez muito sucesso, explodiu aí no ponto de vista midiático, e então merecia. Mas, como eu disse, vamos à canção. Diz assim, olha, você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer, tudo tem melhorado. Você tem que rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal, cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com seu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser um homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Bom, vamos ver o que os examinadores cobraram. Diz assim, ó, análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra do Gonzaguinha na década de 70, infere-se o objetivo de quê? Qual é o objetivo? É ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas? É convencer o público sobre a importância dos deveres cívicos? Relacionar o discurso religioso à resolução de problemas sociais? Questionar o valor atribuído pela população às festas populares? Defender uma postura coletiva indiferente aos valores dominantes? Bom, o que você acha disso aí? Você conseguiu fazer uma reflexão? Então, olha, vamos adiantar. Você tem a possibilidade, se você não quiser a revelação agora, para o vídeo, tenta fazer, depois você segue e vê o meu comentário. Aqui eu não posso dar esse tempo, ficaria maçante para a gente, né, para a nossa dinâmica. Então, eu vou já à alternativa correta. Seria A de amor, tá? Ironizando a incorporação de ideias e atitudes conformistas. Por que nós podemos inferir isso? Pessoal, às vezes o aluno, hoje ele tem a média aí, vamos dizer, 20 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, quem está prestando vestibular, ele não sabe às vezes quem é o Gonzaguinha, né? Não é obrigado a saber quem é o Gonzaguinha. Então ele pode pensar, poxa, mas será que, por exemplo, não seria convencer o público sobre a importância dos deveres cívicos, certo? Religioso, pessoal, C, ninguém iria colocar. Em nenhum momento houve aí religiosidade na história. Então, está falando para relacionar o discurso religioso, a solução de problema, nada a ver. Escandalosamente errada. D,
questionar o valor atribuído pela população às festas populares também, e defender uma postura coletiva indiferente aos valores dominantes também não é o caso. Mas, como eu disse, vamos pensar no aluno que não conhece o Gonzaguinha, não é obrigado a conhecer. Será que ele está falando sério, não é? Mais ou menos assim. Ou está ironizando, como diz a... Então, vamos pensar no seguinte. Quando ele fala rezar pelo bem do patrão, eu vou ler de novo para você acompanhar. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Isso deixa claro que ele está sendo irônico. Né? Ninguém vai te aconselhar a fazer isso. Poxa, você está desempregado e vai ainda, né, rezar pelo bem do patrão. Nem tem esse patrão. Então, aí deixa claro que é ironia. Quer ver outra passagem que deixa claro que é ironia? Olha, são palavras que ainda te deixam dizer. Então, ele está sugerindo que há uma repressão, porque nem tudo poderia ser dito. Então, ele não está concordando com isso. Quer ver outra frase? Para ganhar um fuscão no juízo final. Olha, outra ironia. Então, você vai fazer tudo, né? Tudo, como diz aí, olha, vou usar palavras da canção. Tudo vai bem, tudo legal, você deve aprender a baixar a cabeça e ganhar o Fusca no juízo final. Então, está sendo irônico. Você concorda? Então, alternativa A de amor. Ironiza a incorporação de ideias e atitudes conformistas. Outra referência, pessoal, à música, década de 70. Se você estudou minimamente história, sabe que década de 70 foi justamente o auge do período militar. Então, Gonzaguinha estava sendo irônico. Eles davam a data também, né? 1900. Gonzaguinha na década de 70. Então, daria para você se cercar na análise do texto, mais um pouquinho de história e correr para o abraço. Né? Como diz aí, já que a gente falou do Emicida, tem uma canção que ele fala, correr, né, como camisa 10 depois do gol. Olha, a outra canção, o Zé Ramalho fez uma música também na década de 70, veja, gente, caíram 4 questões no mesmo ano. Diz assim: vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E aí vem o refrão: e vida de gado, povo marcado e povo feliz. Qual comportamento coletivo é criticado no texto da letra da canção lançada em 79? Então, olha, pessoal, o que o examinador está cobrando é fundamental para você fazer, né, e tirar a diferença, caso exista entre duas alternativas, por exemplo. Então, vamos ver nesse caso. Ele está repetindo, olha, criticando qual comportamento? A militância política ele está criticando? Ele está criticando a passividade social, o altruísmo religioso, o autocontrole moral, o inconformismo eleitoral. Olha, inconformismo eleitoral, pessoal, vamos começar daí. Na canção você percebeu isso? Não, né? Autocontrole moral, também não. Altruísmo religioso, nada de religião aí no texto. Então, ele está criticando, P de bola, passividade social. Ele está dizendo, olha, está comparando, primeiro, né, fazer parte de uma massa, que passa nos projetos, é duro tanto caminhar e dar muito mais do que receber, e vida de gado. Então, ele está falando, né, povo marcado e feliz, ou seja, então ele está criticando essa passividade. Ele não está criticando, por exemplo, a militância política. Por isso que o comando é importante. Vamos supor que, por exemplo, em vez de qual comportamento coletivo é criticado, tivesse assim, a música induz uma atitude, alguma coisa assim, né? Aí daria até para pensar mas não. Ele está dizendo, ele está descrevendo uma atitude passiva, né? Fazendo parte da massa, gado, comparando ao boi, que é manso, não é isso? Povo marcado, mas feliz. Então, ele está criticando a passividade. Deu para entender? Essa, por exemplo, pessoal, ela é
também muito interpretação de texto. No começo, o Enem, até, essa daí foi até legal, né? Essas que nós falamos aqui estão indo muito na linha do que originalmente era uma proposta do Enem, que era uma certa interdisciplinaridade. Tanto é que eu lembro, pessoal, que dos primeiros Enems nós fomos fazer, aí os professores de história, né, se reuniam, os professores de literatura num outro lugar, de geografia em outro. Eu lembro que, assim, quando a gente foi juntar, né, depois juntava para sair no jornal e não sei o que mais, aí o pessoal de geografia tinha respondido, o pessoal de história, o pessoal de literatura, por quê? Né? Você veja, né, nessas que nós acabamos de resolver, muita interpretação de texto, mas a história também ajudava o aluno a chegar, então ela beira, né, a literatura, a interpretação, então é bem interessante aí esse tipo de prova. Pessoal, olha, nós estamos chegando ao final, porque eu tinha uma proposta aqui de falar com vocês aí uns 30 minutos, já passou um pouquinho, então eu te convido para estar aqui amanhã de novo. Amanhã nós vamos continuar falando sobre música, mas eu tinha deixado meio propositalmente a última música, que é justamente do Emicida, porque ele vai falar da África. Então, amanhã a gente entra com o tema da África e já pegando uma carona aí na canção do Emicida. Tudo bem? Então, você é meu convidado. Ó, como eu disse no começo, não sei se você pegou aí a live no meio do caminho, eu tenho, né, estou todos os dias resolvendo questões de vestibular, nós também trabalhamos possibilidades de questionamento no futuro, atualidades, tudo que envolve aí o universo do vestibular. Então, se você está nessa fase aí, ou se é apenas um amante da história, como eu sempre falo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e nós vamos nessa caminhada aí. Caso você esteja ainda para entrar na universidade, nós vamos junto aí nesse desafio, certo? Então é isso. Se der, aparece amanhã aí. Nós vamos continuar esse papo, legal? Então, um forte abraço, garotas, garotos e demais aí espectadores. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.